Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal? Final de semana por aqui e esfriou bastante aqui, né, pessoal? De 30 graus, 37, 36, baixou para 12, né? Faz 2 dias que faz bem fresquinho ao amanhecer, né, pessoal? Muito bom esse refrigério, né, pra gente, para os animais, para as plantas, né? Mas segue a estiagem aqui muito severa, né? O pessoal está em racionamento, né, de água, 12 horas com água e 12 horas sem água. Então não está fácil a lida, né, pessoal? E a gente vai publicar um videozito com os amigos, assuntando, né, pessoal, sobre a importância, né, pessoal, da carne da ovelha, né, e da graxa da ovelha, né, pessoal? Dos benefícios, né, da carne da ovelha para nós, né? Não só a ovelha, né, pessoal? Porque o porco também, né? Se aproveita tudo do porco, menos o berro, né, pessoal? Tudo é aproveitado do suíno. E da ovelha também, né, pessoal? Tudo, né? Então a gente vai estar mostrando agora ali no segmento do vídeo o sebo, né, pessoal? A graxa da ovelha, a importância, né? E falando sobre, né, pessoal? Uma cama bem simples e campeira que os tropeiros faziam, né, pessoal? E para seste, para passar a noite, né, pessoal? Com os pelegos de ovino, né? Então, Deus já também, né, pessoal, pedindo aí para os amigos um SOS, né, pessoal, um socorro, né? A gente está ajudando aí, né, pessoal, numa corrente, né, solidária, para ajudar os nossos amigos atingidos lá pela enchente em Minas Gerais, né, pessoal? Nossos amigos mineiros, naquela região de Juiz de Fora, de Ubá, ali na região sudoeste de Minas Gerais, região da Mata, que foi drasticamente atingido, né, pessoal? Então, assim como os mineiros, né, pessoal, o povo catarino, os paranaenses, enfim, né, pessoal, todo o nosso país que ajudou nós gaúchos aqui na época que deu essas duas enchentes aqui, né, pessoal? Que foi horrível, né? Só quem passou pela essa dor sabe, né, pessoal? A gente com parentes lá, amigos, né, que estão se refazendo ainda, né, pessoal? Ficou muita sequela, né? E agora os nossos irmãos, né, pessoal, os mineiros. Então, quem quiser ajudar aí, né, pessoal, tem Pix seguros, né? A gente pesquisa aqui no Google, entra no Google e pede ali, né? A chave Pix, né? Seguro para ajudar, né, pessoal, nessa corrente beneficente aos atingidos de Minas Gerais. Aí aparece ali, né, pessoal? Eu fiz uma colinha aqui, né? A famosa colinha, né, pessoal, para não esquecer. E quem quiser ajudar aí, né, pessoal, nossos irmãos, basta ir nas agências do Correios, né? E entregar os itens necessários, né? Não é necessário pagar nada, né, pessoal? É gratuito. Então, embora não seja obrigado, o bom é colocar em caixas, né? Caixas secas, assim, de papelão, em sacos e com letras grandes, né, pessoal? Com fita adesiva. O pessoal tá com bastante serviço nos Correios, é muita demanda, né, pessoal? Então, facilita para os amigos, né? Então, já um forte abraço, Deus desejar, ao pessoal lá, os servidores dos Correios, né, pessoal? Que estão trabalhando incessantemente para ajudar a chegar rápido, né, esses itens lá em Minas Gerais, né, pessoal? Então, os itens prioritários, né, pessoal, é a água potável, né? Quem puder mandar, né, pessoal, né, um fardinho de água potável, as cestas básicas, né, pessoal, com alimentos não perecíveis, qualquer quilo de feijão, né, pessoal, qualquer botija de óleo, açúcar, enfim, né, pessoal, que fizer uma cestinha básica e mandar para lá, vai ser, né, positivo, né, pessoal. Material de limpeza, as roupas, né, pessoal, bastante roupas, né, que as roupas até demora mais, né, pessoal? As roupas de cama, de banho. Então, por isso é bom o Pix, né? Então, qualquer 10 reais, né, pessoal, que depositar, qualquer 20 reais, a gente acha que não é importante, é importantíssimo, né, pessoal? Isso aí soma, né? E é uns Pix seguros, né, pessoal? Procurar no Google aqui, tem as servas, né, pessoal, da Defesa Civil de Minas Gerais, né? Tem o Pix da Cruz Vermelha de Minas Gerais, tem o Pix da Fundação Banco do Brasil de Minas Gerais. Então, né, pessoal, tem o Pix Sosságuas, né, servas.org.br, né, pessoal, que é a chave Pix da Defesa Civil, e assim por diante, né, pessoal? É só pedir no Google e é um Pix seguro. Então, nossos irmãos mineiros estão precisando dessa ajuda, né, pessoal? Quem passou por essa dor sabe, né? E vamos, né, pessoal, entrar nessa corrente aí, né, pedindo em orações para Deus, né, pessoal, consolar, né, essas pessoas que perderam tudo, né, pessoal? Outras que se foram, perderam a vida, né?
inúmeras pessoas, e mais de 5 mil desabrigados. Então não é fácil a lida, né, pessoal? Não é fácil, né? A gente tem que ter força e pedir para Deus, né, confortar esses nossos irmãos, né, que estão nessa luta aí, né, pessoal? Então, né, pessoal, a gente já tem umas entrevistas agendadas, né? Tá faltando tempo, mas a gente vem joqueando, né, pessoal? Para botar um conteúdo bom, né, para os amigos assistirem, né, pessoal? Os conteúdos do bem e de coisas boas, né? Então, né, pessoal, a gente vem joqueando. É uma outra ocasião fazer um vídeo falando desses ditos populares que é do gaúcho, né, pessoal? Joqueando, que quer dizer joquear, né, pessoal? É a carreira do jockey que vem, né? Cavaleiro no cavalo que vem joqueando, levando o animal, né, pessoal? Na linha certa. Então a gente vê tem essas coisas de ditos populares da gíria gauchesca, que tem inúmeras coisas, né, pessoal? Como levar flauteando. Isso aí a gente vai fazer em outra ocasião um videozinho falando sobre, né? Então agora vamos mostrar ali passo a passo, né, pessoal? A importância do sebo da ovelha, né? E todo o ovino em si, né, pessoal? Então essa ligação do gaúcho com os mineiros não é de já, né, pessoal? Desde os tempos dos tropeiros, né? Que os tropeiros levavam meses, né, pessoal? 6 meses, mais às vezes, né? Fazendo essa trajetória Santa Catarina, Paraná, as tropeadas, levando muares, né, pessoal, para os mineiros lá em Sorocaba, né? Então, tem os rastros também de tropeiros em Minas Gerais, então essa união aí já não é de hoje, né, pessoal, entre os mineiros e gaúchos. Então, né, pessoal, dando seguimento no vídeo, aqui o sebo, né, pessoal, da ovelha, né, do ovino. A graxa, né, que envolve os intestinos, né, pessoal. O gaúcho chama o velo da graxa, né, o velo ali que fica na volta da buchada da ovelha, né, pessoal. E também aonde fica na volta dos rins, né, fica encobrindo os rins. Então a utilidade, né, pessoal, do sebo da ovelha, né, ele é um hidratante natural, né, pessoal, e tem propriedades medicinais, né, muito antigo usado, né, pessoal. Ele ajuda bastante na hidratação intensa, né, na cicatrização também da pele, ele ajuda, né, pessoal, bastante. Alivia as dores, as inflamações, né? E os componentes principais que ele tem é lanolina, tem lanolina. Na elasticidade da pele ele ajuda, hidrata e previne as fissuras, né, pessoal? Principalmente nos calcanhares, é bem usado, né? É um hidratante essencial, né, pessoal? O sebo, a graxa da ovelha. E nas contusões também, né, pessoal? É bem usado, né? Nas contusões, nas lesões, reumatismos, nas dores das articulações, artrite, artrose, tendinite, osteoporose, reumatismo, né, pessoal? Ele passado assim suavemente, né? 2 vezes ao amanhecer e ao anoitecer. Ele ajuda, né, pessoal? Reduz os hematomas. E existe também, né, pessoal, em cremes em gel, né? O sebo de ovelha. E ele também pode ser colocado com arnica, né, pessoal? É uma erva planta medicinal, a gente já fez vídeos aqui falando sobre, né, a arnica. Dá para envolver a arnica num pote assim, né, pessoal? E mistura bem. Ou com a canela de velho, que também é outra, né, planta medicinal muito boa, né, pessoal? Então, massageando suavemente 2 vezes ao dia, assim, né, pessoal? Ele ajuda muito nos hematomas, né? Então é um remédio campeiro do gaúcho, né, pessoal? De décadas, né? O sebo da ovelha, a graxa da ovelha, né, pessoal? E a carne também, né, pessoal? Que a carne é recomendada pela medicina, a carne da ovelha. Claro, com moderação, né, pessoal? Então, a carne da ovelha não é prejudicial, como muita gente pensa, né, pessoal? Ela é benéfica, né, de forma moderada, claro, né? Ela contém nutrientes, né, pessoal, importantes, né? Alta qualidade de proteínas, combate a anemia, ajuda na saúde gastrointestinal, ela, né, ajuda nas inflamações, né, pessoal? No colesterol ruim. Uma dieta balanceada, né, pessoal, ela melhora até a saúde cardiovascular, né? Traz benefícios, né, pessoal? Principalmente a ovelha criada no pasto, né, no verde. É uma carne benéfica, né, pessoal, para a nossa saúde. E como os gaúchos sabem, né, as pessoas, né, muitos, né, os raízes aí, né, pessoal, que comem ovelhas, né, pessoal, degustam a carne ovina, Deus de piá, e tem, né, conhecidos da gente, da família da gente, que partiram com 90 e picos de ano, né, pessoal, sempre degustando a carne de ovelha. Então, ela é benéfica, né, pessoal. Então, da ovelha quase tudo é aproveitável, né, pessoal? Só não é aproveitado o berro. É que nem o suíno, né, pessoal?
O suíno, o porco só não é aproveitado o berro. Tudo é aproveitado do suíno, né? Tudo, né, pessoal? Para fazer o salame, a linguiça, a murcilha, né, pessoal? O tocinho, o torresmo, a carne na lata, enfim, né, pessoal? E a ovelha é a mesma coisa, né, pessoal? É coisa bem boa na campanha, no rural, né? Degustar uma chúria, né, pessoal? Uma cabecinha de ovelha assada é bem boa, né? Coaeira, tripa gorda. Tudo é bom, né, pessoal, da ovelha. E o pelego não se fala, né? Os tropeiros usavam muito, né, pessoal? E também faziam muito charque da ovelha, né? Que é um charque, uma delícia, né, pessoal? Para colocar na feijoada, né? Uma feijoada com charque de ovelha, o aroma vai longe, né, pessoal? Provoca, né? A fome na gauchada. Um charquezinho, né, pessoal? Um carreteiro de charque de ovelha numa panela de ferro. Né? Uma costelinha de ovelha salgada é bem boa, né, pessoal? Então tem o seu valor o ovino, né? E os tropeiros tinham, né, pessoal? Na época do tropeirismo, o mais usado era o animal vacuno, né? O boi, né? O charque do gado. Mas já tinha a ovelha, né, pessoal? Então a ovelha é originária da Ásia, né, pessoal? Aqueles países da Turquia, que era um animal selvagem e depois veio ficar domesticado pelos jesuítas, né? Que trouxeram para os gaúchos aqui, para os nossos irmãos, e vindo também se abranger bastante nos pagos do sul. Então os tropeiros usavam para fazer a cama, né, pessoal? Para cesta, para dormir, né? No relento, né, pessoal? Às vezes só com uma lona por cima de couro de vaca, né? Couro de boi. Então não tinha muito, era no rigor mesmo o tropeirismo, né, pessoal? Merece o nosso respeito, os tropeiros, né? Que desbravaram cidades povoadas, né, pessoal? Essas rotas dos tropeiros, né? Até Sorocaba, deixando esse rastro aí, né, pessoal? E esse legado para nós gaúchos. Então se arrancava, né, pessoal? Os tropeiros arrancavam a vassoura, né? Esta vassoura de varrer terreiro e galpões, xirca, faz uma camada grande, né, pessoal, assim, para não deitar direto no solo. E colocavam 2 pelegos, né? Dois pelegos juntos dá quase 2 metros de comprimento, né? Uma cama é bem boa, né? E o travesseiro, né, pessoal? Coloca a sela, né, o basto do cavalo de travesseiro. E aí você coloca o xergão, a carona, né, pessoal? E o poncho, né, pessoal? O bichará, como chamam aqui perto na região de Santa Catarina, Paraná, lá, né, nossos amigos gaúchos dessa região chamam de bichará, que é o poncho pala aqui, né, pessoal? Também tecido com a lã da ovelha, né? Que tá ficando escassa essa lida, né, pessoal? Um artesanato de lã crua, né? Que é blusões, né, pessoal? Os ponchos, o pala, xergões, isso aí tá ficando difícil, né, pessoal? Mas é tudo cardado da lã crua, da ovelha também, né, pessoal? Então, a utilidade do ovino, né? Então o gaúcho serrano, né, pessoal, o gaúcho aqui, o fronteiriço, ele usa um pelego mais curto, né? Mas também dá para fazer uma cama, né, pessoal? Já o serrano, ele usa 2 pelegões bem grandes, né, pessoal? Que já vem dos tropeiros, que é para fazer a cama, né? Então serve de assento né, nos aperros, no andar do cavalo. Fica bem mais cômodo, né, para andar a longa distância, 2 pelegão grandes. E uns pelegos bem grossos, né, pessoal? Aí, né? Fica uma cama bem confortável, né? Então, era assim mais ou menos a lida do tropeiro, né, pessoal? E remédio não tinha, né, pessoal? Remédio era uma pinga na guampa, né? Que carregavam ali, né, pessoal? Um aguardente, e que não era muito também, né, pessoal? Na hora do resfriado, pegavam chuva, granizo, intempéries, né, pessoal? Ataque de felinos, ataque dos indígenas. Então, esses tropeiros deixaram um legado pra gente, né, pessoal? Que devem ser, né? E a gente falando no vídeo, né, pessoal? Que os mineiros e gaúchos têm uma amizade já longa, né, pessoal? Muitas mulas eram levadas para Minas Gerais para trabalhar nas minas lá, né? E das daqui para lá, né, pessoal? Então, ir de lá para cá já traziam na mochila o queijo mineiro, né? A cascarija, né, pessoal? A casca de cacau, que não se vê mais, né? É raridade. Vinha direto para os irmãos aqui no Uruguai e a gente tomava a cascarija no leite fervido, né, pessoal? Ficava aquele cheiro de cacau na cozinha campeira, né, pessoal? Não se vê mais a cascarija, né? Que tudo vinha pelos tropeiros. Já vinha o café também, né, pessoal? Que é originário daquela região lá sudeste do nosso país. Então essa ligação gaúcha e mineira não é de hoje, né, pessoal? Então eles estão precisando da nossa força, né, pessoal? Então a gente tem que seguir esse legado dos tropeiros e ajudar os nossos irmãos, né, necessitados lá. E outra função campeira também que está ficando extinta, né, pessoal? É o trabalho com cordas, né? O trabalho artesanal com couro, né, pessoal? Tá ficando bem meio extinto, né?
Agora estão usando muito material sintético, mas o sebo é muito usado, né, pessoal, nessas cordas, né, no laço, nos tentos, né. Ele hidrata bem esses couros, né, pessoal. E para não atrair muito rato, esses animais, esses roedores, o bom é colocar um pouco de óleo diesel no sebo da ovelha, na graxa, para depois passar, né, pessoal, no couro, nos trabalhos artesanais, assim, nos arrelhos, né, nos rebenques, laços, né, nas bainhas de faca. Bota um pouco de óleo diesel e o roedor, o rato não vem, né, pessoal. E é um hidratante muito bom pro couro, né. Então, né, pessoal, a função dos ovinos, né, na vida diária do gaúcho, nos Pagos do Sul, por décadas, né, pessoal, símbolo também do Rio Grande. É uma carne boa, né, pessoal, e no verde, né, com um animal bem cevado, trazendo benefícios, né, pessoal. Agora a lã perdeu o valor, né, mas a lã antigamente valia muito na propriedade, a lã da ovelha, né, pessoal. Mas ainda usam, né. Estão usando bem pouco agora para os artesanatos, mas ainda é bem usada a lã da ovelha. Mas a carne tem um grande valor, né, pessoal? E para o charque também, né? Então um animal fácil de criar, né, pessoal? Além do esterco, né, do adubo da ovelha, que é o melhor adubo que tem, né, pessoal, para o solo. Deixando o solo rico em nutrientes, né? Quem tem hortas aí sabe, quem lida com hortaliças, o adubo do ovino é o melhor que tem, né, pessoal? Depois seguido da cama aviária. Então era isso aí o videozito, né, pessoal? Compartilhando com os amigos. Deixe seu positivo aí para fortificar o canal. E um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. E fiquem todos com Deus.